Graça e paz a todos os irmãos nesta manhã. Glória a Deus. Orlando, tira o brinco. Isso, fica mais bonito. Estou me ajeitando aqui, depois disso que eu fazer. Graças a Deus, temos que estar sempre nos reconstruindo, né? Cada dia. Mas muito bom. Muito bem. O Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. E nós não somos mais escravos do medo. O medo é realmente uma coisa incrível. E isso atinge aqueles que ignoram, né? E não conhecem a verdade. E porque o Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos... Amém. E outra coisa que nós sabemos muito bem é que eu tomo por mim, não existe palavra dura. Existe o quê? Coração duro. Né? Então toda palavra é bem-vinda ao nosso coração, né? Quando ele está suscetível a aprendizado, a receber, a crescer, a mudar, né? Então você quer ver uma palavra dura, é falar com um rebelde. Aí sim, você vai ver que ele vai achar qualquer palavra dura. Mas graças a Deus o Senhor nos trouxe aqui para aprendermos com Ele, né? Então nós temos que aprender com o Senhor. Temos que sempre aprender com o Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todos os ensinos que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigado porque o Senhor é nosso refúgio, fortaleza, nosso socorro bem presente. Na hora de angústia, tribulação, Senhor, nós temos a quem recorrer. Nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. E vai estar conosco até a consumação dos séculos, Senhor. E nós sabemos que todas as coisas sempre cooperam para o nosso bem, porque nós estamos sempre submetidos a Ti. A Deus, naqueles momentos de dificuldade, e até hoje, Senhor, se houver alguma barreira, alguma dificuldade, algum obstáculo no nosso coração, que caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos estar abertos a Ti, a Tua palavra, queremos aprender, Deus, porque sabemos que o Senhor quer nos ensinar. E ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe a todos. Os irmãos estão felizes? Amém. Amém. Aleluia, né? Graças a Deus. Muito bem. Nós vamos ler aqui um versículo, Mateus 5. Mateus 5, versículo 20. Acho que é conhecido por todos os irmãos. Muito bem. Todos encontraram, em casa também. Está assim, escrito: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. É uma palavra maravilhosa, mas ao mesmo tempo assustadora, desafiadora, né? Para aqueles que não conhecem a graça de Deus. Mas o Senhor quer transmitir a nós a nossa confiança plena nele. Mas vamos meditar um pouco nesse texto da palavra, por que o Senhor está a dizer isso, que contexto ele está a dizer, a quem, né? Quais são as pessoas que estão ouvindo, o seu público. O que é preciso para ser uma boa pessoa? O que é necessário? No Sermão do Monte, né, Jesus faz uma declaração contundente. Ele diz que para entrar no reino de Deus, a pessoa tem que ser mais reta e justa do que os fariseus. Isso é quase impossível, se nós pensarmos no que eles faziam, né?
Eles oravam a cada refeição, jejuavam 2 vezes por semana, davam o dízimo de tudo que ganhavam, inclusive da salsa, coentro, do cominho. Eles paravam as suas atividades 3 vezes ao dia para orarem. Já pensaram nisso? Se realmente isso é o que devemos praticar para impressionar Deus, nós vamos falhar muito, né? É mesmo possível superar a justiça dos fariseus dos tempos de Jesus? Essa é uma questão muito importante para nós e prática. Quem são os fariseus? Vamos pensar nessas pessoas. Quem são os fariseus? Bem, é um grupo de homens judaizantes, provavelmente teve o início, né, da sua organização na época de Esdras. Quem conhece a palavra do Senhor, em Esdras houve muita mistura de raças e, inclusive, Deus deu ordem a Esdras para poder purificar o povo, mandar aqueles que não faziam parte, né, dos israelitas embora. Eu creio que aí, então, esse grupo se levantou para se tornar um grupo seleto. Então eles eram rigorosos com suas tradições, eram uma das principais seitas dos judeus, muito mais numerosos do que os saduceus, e mais influente ao povo. Eles insistiam, né, no cumprimento rigoroso da lei e das tradições, a maioria delas criadas por eles, chamados de fariseus, isto é, separados. A palavra fariseu significa separado. Porque eles não eram somente separados do povo, dos povos, né, das outras raças, mas também dos outros israelitas. Observavam a prática minuciosa, mas se esqueciam do espírito da lei, que era restaurar. São conhecidos por pagar escrupulosamente o dízimo de tudo, na observância tão minuciosa do sábado que este dia, em vez de ser descanso, se tornou um peso. A literatura talmúdica é unicamente obra dos fariseus. Dizem que, alguns estudiosos dizem que eles acrescentaram mais de 600 leis, regras. Disseram os fariseus e escribas, observe, eles eram um tipo de polícia, né? Eles estavam sempre em todos os lugares, principalmente se o tema era religião, fé. Então eles queriam saber se as pessoas estavam falando de acordo com o que eles pensavam. Não de acordo com o que Deus pensava, mas eles. Não se deve, contudo, supor que os fariseus eram ricos, vivendo no luxo, e que tinha, né, caído em muitos vícios. Joséfo, um historiador judaico, da linhagem sacerdotal levítica, né, que viveu no 1º século, nos informa que os fariseus viviam moderadamente, evitando todo o luxo, apesar de muitos seres de origem nobre. Eram indivíduos piedosos de grande influência entre o povo. Faziam parte desse grupo os escribas, intérpretes da lei. Pertenciam em sua maioria à classe média alta. Estavam bem envolvidos com a política. Muito envolvidos. Exerciam cargos elevados, como o judiciário. Eram senhores do sinédrio. Eles legislavam, ajuizavam e condenavam. Era o Supremo Tribunal judaizante, né, dos judeus. É incrível. Eram também conhecidos pela observância rígida da lei. Não apenas a lei escrita, mas a da tradição oral. Criam na vida após a morte, criam anjos, espíritos e a ressurreição dos mortos. Eles eram estritamente rigorosos com relação à guarda do sábado, ao ponto de dizer para alguém que estava com a garganta lá inflamada, falou assim, olha, você pode tomar um gole de vinagre, mas não pode fazer gargarejo, porque isso aí é um trabalho forçado, que vai quebrando o sábado. Que coisa incrível, né? Os fariseus, né, temos dentre eles alguns famosos, por exemplo, Nicodemos,
chegou até Jesus, né, está no capítulo 3 de João, para perguntar sobre a vida eterna. Também temos Gamaliel, né, um fariseu, membro do Sinédrio, doutor da lei. E esse era o mestre, inclusive, de um fariseu chamado Paulo, né? Saulo. É incrível. Então, o que diz aqui? Ora, reuniram-se Jesus, os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns discípulos dele, de Jesus, comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando as tradições dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça. Não comem sem aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros, vasos de metal, até cama, os panos, né? Então eles estavam preocupadíssimos, porque tem também uma tradição que quando eles saíam, todo esse pó que vinha era um pecado. Isso era a contaminação do mundo. Então eles achavam que o fato de tirar aquele pó, eles estavam tirando também o pecado, a contaminação do mundo. Mas Isaías profetizou sobre ele, dizendo assim: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Isaías 29, 13. João Batista, assim que apareceu, denunciou logo, raça de víboras. Porque quando João Batista começou a pregar arrependei-vos, quem estava lá? Espionando, o que ele está pregando? É uma nova doutrina contra nós, os fariseus. João Batista logo falou, esse aí realmente são víboras, estão armando um bote. Deus quer mudar a nossa vida, mas nós precisamos, às vezes, descer, não é verdade? Jesus os denunciou abertamente. Parafraseando essa parte de Isaías, ele diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 7, 8. O nome fariseu já adquiriu um sentido de hipócrita, né? Hipocrisia. Acusaram Jesus de expulsar demônios pela maioral dos demônios, ridicularizavam Jesus e estava sempre atrás de Jesus para ouvir as mensagens de Jesus, não, para ver se pegava Jesus em alguma palavra. Mas pobre, né? Coitados. Então nós vamos agora entrar, essa foi a introdução, né? Vamos entrar agora no contexto da palavra que Jesus quer nos ensinar. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder os escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Às vezes os sermões fazem parecer que nunca podemos corresponder à expectativa de Deus. Nós, cristãos, somos frequentemente paralisados pelo nosso passado. Porque sabemos que o nosso passado, principalmente agora, estando na luz, foi um passado de pecado, tragédia, falhas, objetivos não alcançados. Então, claro, quando nós olhamos nosso passado, o que gera em nós é que nós somos humanos, pecadores, falhos, diante de Deus. E quando nós estamos lendo, os sermões e vendo os ensinamentos, somos frequentemente paralisados por isso. Será que podemos realmente viver uma vida que Deus considera reta? A resposta é um ressonante sim. Glória a Deus. Não porque nós podemos empenhar mais a nossa vida cristã, mas porque nós podemos trabalhar mais no nosso homem interior, no nosso coração. Jesus não estava pedindo uma justiça mais ampla, mas sim mais profunda, mais verdadeira, mais autêntica. Ele não espera que frequentemos mais a igreja, mais vezes,
ou que dizimemos mais, uma porcentagem maior, ou que façamos orações mais longas, ou muitas vezes durante o dia. Ele está falando, filho meu, dá no teu coração. Isso é muito importante. Em vez disso, ele está desafiando para termos motivações corretas. A lei pode medir as nossas ações, está julgando o nosso exterior, mas a verdadeira retidão desenvolve pelos nossos motivos, nossas intenções. Se eu amo os meus vizinhos que são bons para mim, não estarei fazendo nada demais, o que diz Jesus. Mas se eu amo os meus inimigos, é porque a bondade está em mim. A lei pode controlar os nossos comportamentos dentro da sua jurisdição. Não é verdade? Mas Deus contempla o nosso coração. Não adianta obedecermos a lei se nosso coração está efervescente, né? Com revoltas. Então Jesus começa a falar aqui no capítulo 5, na segunda parte, exemplos de moralidades mais profunda. E esse é o título do nosso sermão, né? Uma moralidade mais profunda. Vamos verificar aqui 6 exemplos que o Senhor nos dá. Primeiro ele fala do assassinato. Está no versículo 21 e 22. Assassinato é crime aqui na lei mosaica, mas também é crime em todo o código de lei que nós conhecemos no mundo. Eu não sei onde é que há um lugar que assassinato não seja crime. Não sei se os irmãos conhecem, mas isso é verdade em todo o mundo. Mas Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matará, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto no seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno e fogo. A ira é o atual sentimento causador do assassinato. Então Jesus quer que controlemos a nossa ira. Se não controlarmos, acabamos fazendo exatamente o que ele previu. É insultar, caluniar, difamar, disseminar intrigas. Se eu guardo a lei por não cometer um assassinato, mesmo assim posso ser responsável por destruir pessoas, através da fofoca, mexerica, difamação, ódio. Embora a difamação possa não ser um crime, pode ser mais letal do que o assassinato. Mais famílias têm sido destruídas por causa da fofoca do que o homicídio. Coisa incrível, eu li isso. Mais negócios têm sido destruídos por causa de calúnia do que o homicídio culposo. Essa informação, Jesus está nos abordando, está indo no cerne da questão, que é o nosso coração. Transparência. Aqui está falando sobre adultério. Segundo, ouviste o que foi dito, não adulterarás. 27 a 30. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O adultério pode ser considerado errado, mas a luxúria, em geral, é aceite, né? A sociedade hoje, né, estão vivendo de luxúria. Nós vemos em tudo, né, a exposição ao estímulo sexual é fortíssimo. Para Jesus, essa é uma visão perversa, dizer que a luxúria não é pecado, que não é algo errado. Trabalhar com a nossa luxúria é tão importante que ele sugere que amputemos membros causador dela. E ela fala, seus olhos pecaram, arrancam. Sua mão, né, cometer algum tropeço, corta. É claro que esse Jesus está hiperbolizando, porque ele sabe muito bem que o tratamento interior, eu sei de uma história de uma pessoa ler isso que arrancou os olhos. Só que a concupiscência pelo sexo oposto era tão forte, quando ele ouviu a voz da mulher, as mesmas tentações vinham. Porque o problema não é os membros, é o coração. Deus quer que nós mudemos nosso coração. Amém?
No entanto, isso não significa que deve ser considerado levianamente, principalmente pelo fato da pornografia estar disponível no bolso ou na bolsa de cada um. Não é verdade? A nossa sociedade está cheia de luxúria devido à saturação aos estímulos de conotação sexual. Nós estamos experimentando um nível de disfunção sexual sem precedente. Em nenhum momento da história a advertência de Jesus para uma pureza sexual foi tão irrelevante e necessária. Esta não é uma questão de proteger o puritanismo púdico. Essa é uma questão de saúde familiar, saúde mental, decência humana, saúde pública e até estabilidade social. Casamento, Jesus falou sobre casamento. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, ou seja, traição, a expõe em tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. O divórcio foi sempre, foi sempre perfeitamente legal no judaísmo, por várias razões insignificantes. Os fariseus davam o divórcio para qualquer pessoa que chegasse lá e falasse para ela: olha, minha mulher deixou queimar o arroz 2 vezes. Aí tem. Já pensaram nisso? Não teria ninguém mais casado. Então observe que coisa absurda. Se ele exigisse que a mulher tivesse, por exemplo, um relacionamento com ele, a mulher não quisesse, era um motivo de separação, de divórcio. E havia outros motivos fúteis. Jesus quis colocar um fim na destruição matrimonial, quando ele disse, infelizmente, quando Jesus fala aqui que não deve divorciar, exceto nesse caso específico, as pessoas acham que Jesus está querendo massacrar relacionamentos difíceis e fazer com que a pessoa continue num relacionamento ali sofrendo. Não, muito pelo contrário. Jesus queria acabar com o sofrimento. Era reduzir o martírio dos divorciados. Devemos lembrar que o cerne da questão não é a força da lei, mas uma moralidade apurada. Os fariseus diziam que o homem poderia divorciar-se de sua mulher sem punição, mas ele não podia adulterar. Jesus está dando a ênfase que o divórcio causa o mesmo trauma e problema de exploração tal qual o adultério. É óbvio que o peso do divórcio e do adultério não é o mesmo, mas mesmo assim os seus efeitos trazem as mesmas consequências. Na verdade, muitas mulheres abandonadas por homem, por meio do divórcio, podem ser em grande parte inocentes, mas, no entanto, sofrem os mesmos efeitos idênticos ao de uma mulher adúltera. Ambas sofrerão insegurança econômica, ambas serão estigmatizadas como pecadoras e ambas são presas fáceis para homens aproveitadores. E nessa cultura, então, como é que uma mulher ia sobreviver se ela dependia do marido? Mas muitas delas eram abusadas. Eu não quero levantar falso testemunho contra os fariseus, mas eles visitavam as viúvas, as divorciadas. Os fariseus que justificavam o divórcio como legal teriam então que explicar a Jesus como os resultados de suas ações eram diferentes de forçar os cônjuges a cometerem adultério. Se a pessoa separar não podia casar novamente porque cometeria adultério, e aí? Todos estavam pecando, Porque dificilmente uma mulher não iria procurar outro marido. Isso é questão da mulher samaritana, entra aqui nesse caso. Dos juramentos. Essa do juramento, que todos nós sabemos que jurar é uma forma de tentar iludir os outros, Eu
Eu lembro de moleque, às vezes a gente estava dizendo, não, eu juro por Deus, eu juro por minha mãe, eu juro pela saúde do meu pai, eu juro por... Meu, fazemos cada absurdo. Quantos já fizeram isso? Coitado dos nossos, né? Eu acho que já busquei minha mãe tantas vezes. Graças a Deus, que Deus é bom. Vai fazer 100 anos, né? 100 anos. Mas é isso, o que quando nós juramos, né? É uma tentativa de diferenciar situações que exigem honestidade daquelas que não são honestas. Em situação normal, podemos falsificar a verdade ou mentir diretamente. E assim, sob juramento, faz-nos aparentar mais honestos do que o normal. Jesus trouxe à tona quão insensato isto é. Ou somos honestos ou não somos. Não é? Temos que ter palavra. Amém? Juramento não traz uma falsa... Juramentos não traz uma falsa impressão de confiabilidade. Por quê? Porque alguns juramentos foram considerados vinculativos. Você sabia que, às vezes, eles podiam jurar por algumas coisas, mas eles pagavam por esse juramento. Como o divórcio, os fariseus cobravam. Assim, se uma pessoa tivesse que fazer um juramento, também era pago. Se você jurar pelo tempo, você nunca poderia pagar aquela quantia. Nesse caso, teria que vender o tempo. Ele pertence a Deus e não a uma pessoa. Portanto, não era um juramento obrigatório. Se você jurar pelo altar, é inválido pela mesma razão. No entanto, se você jurasse pelo ouro, do templo ou pelas oferendas, você poderia realmente resgatar isso. Consequentemente, estes eram juramentos vinculativos. Eram pagos. Não era de graça. O peso, agora presta atenção nisso, grava essa frase, hein? Eu achei assim, ajudei a construir um pouquinho, mas o peso de falar o que você pensa é ser obrigado a pensar no que você fala. Não é isso? Para citar o irmão lá de Jesus, Tiago disse, né? Que seja o seu sim, sim, não, não. O que proceder, que ir além disso, é de procedência maligna. Olho por olho, dente por dente. Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Jesus mostrou uma alternativa muito eficaz para retaliar. Claro que na perseguição, muitas pessoas, né, impõem coisa a nós. Nós temos que estar prontos para ir além. Jesus mostrou uma alternativa muito eficaz para retaliar isso. É uma resistência pacífica. A ideia é simples, não confrontar de igual os nossos opressores, mas reagir de uma forma não esperada, sujeitando-os. Dessa forma você fará com que as pessoas levantem sua defesa. Se você vê uma pessoa ali querendo oprimir outra e a outra quieta, sossegada, toda pessoa que passar fala que cara, vou lá, fala, o que você está fazendo aí, não? Deixa eu ver, né? Mas se você passar e ver dois brigando, você vai afastar mais ainda. Não é verdade? Então o que Jesus está falando, olha, né, atrai a atenção de Deus, primeiramente, e inclusive de pessoas, para te ajudar. Isso é tremendo. A famosa declaração de Jesus de dar outra face está também relacionada a isso. Vejamos cuidadosamente. Eu, porém, vos digo, não resistais o mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Essa é uma questão de sujeição, não revidar. Como diz lá Provérbios 15, né? A palavra branda desvia o furor, mas a contenda suscita ira. Né? Então nós temos que ter sabedoria nessas horas. Novamente se diz, ao que quiser pleitear contigo e tirar tua túnica, larga também a capa. Sempre dá um passo a mais. A mesma linha de raciocínio está na questão do guarda, né? dos romanos. Fala, olha, carrega essa carga aqui 1 milha. Jesus fala, esteja pronto aí a 2ª milha. Se você andar 1 milha e depois, não, deixa eu ler mais 1 milha, vambora. O cara vai ficar espantado e você vai estar sobre ele, sobrepujando a ele. Porque você vai deixar na 2ª milha e falar, eu fiz o que eu fiz. Não foi ele que me obrigou. Hã?
Isso é um estímulo para o nosso ego, né? Mas é isso. Ir a segunda milha. Isso é muito importante. Amar os nossos inimigos e orar pelos que perseguiram. Isso aqui é uma parte difícil. Todos concordam que devemos amar os nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos. Mas Jesus disse, ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Para que sejais. Qual é a intenção de Deus, de Jesus aqui? Observe, para mim estas são as ordenanças mais comprometedoras e difíceis dadas por Jesus. Não é apenas contra-intuitivo. Para aquela época era culturalmente ridículo. Imagina. Vamos pensar hoje, Israel está ali, um turrãozinho desse tamanho. Né? E está ali o Hamas, o Boko Haram, está lá o Estado Islâmico, a Líbia, a Síria, tudo contra eles. E Jesus falou, vocês têm que amar seu inimigo. Meu Deus, que coisa difícil. Não é verdade? Você está cercado por inimigos e vem uma ordenança. Claro, esse amar aqui não é você estar morrendo de paixão, de sentimento. Não é nada disso. É você ter atitude, né, em prol das pessoas. Por exemplo, o fato de eu dar um prato de comida para alguém é porque eu percebo da sua necessidade. Não estou enchendo de paixão, morrendo de paixão. É uma coisa muito prática e racional. Se tem uma pessoa, um refugiado, por exemplo, político ou de guerra, que vem, então você dá um refúgio, abrigar as pessoas, não é que você está morrendo de amor, é porque tem um amor derramado em seu coração. E você vai agir em conformidade a isso. Nós vamos concluir, né, que a conclusão é maior do que o restante que foi dito. Mas vamos concluir com o texto aqui em Mateus 15, 13 a 20. Que diz assim, Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda, porque os fariseus estavam falando sobre lavar as mãos e tal, e ele falou assim, não é o que entra a boca que contamina o homem, mas o que sai. Então os apóstolos não entenderam muito bem o que Jesus falou. Então ele explica, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios. E ele começa a repetir sobre cada exemplo que ele disse aqui, né, anteriormente. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem. Não o comer, né, sem lavar as mãos. Então ele está falando o que o homem aloja no coração. Isso, todo homem que não é cristão, ele está sendo, né, vivendo na velha natureza, na natureza adâmica, corrompida, morto em seus delitos e pecados. E no momento de dificuldade é justamente isso que vai brotar em seus corações. Mas para ser filho de Deus, né, você tem que fazer as obras de Deus. Para ser filho de alguém implica que você vai agir de acordo com o que você viveu e aprendeu com ele. Como diz, tal pai, tal filho, né? Jesus explica essa ordem sem precedente, de amar os nossos inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Porque ele faz nascer sol sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos. E isso aqui é muito claro, porque Jesus ordenou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você ama toda criatura? Nem todos são seus vizinhos, nem todos são amáveis, nem todos são seus amigos. Muitos estão querendo te matar. Quantos missionários vão para o campo, não é verdade? Onde lá eles estão matando e perseguindo cristãos. E o cristão tem que ir e pregar o evangelho. Porque está fazendo aquilo que o Pai faz. Deus não derrama chuva sobre justos e injustos.
Seu sol não brilha sobre todos. Então Deus ama a todos e quer que nós também amemos. Sejamos canais de suas bênçãos. Amém? Se Deus assim faz, Ele também deseja que os seus filhos tenham o mesmo caráter. Para enfatizar essa ideia, Jesus admoesta os seus: sede vós, pois perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa palavra aqui, perfeição, dá a ideia mais de maturidade, de complemento, totalidade. Ou seja, é o que está em 10:27 de Lucas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o próximo cantinho. Esse todo aqui, você acha que ocupa espaço mais alguma coisa? Se você ama Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, não vai sobrar muito, não. Então esteja atento a isso, porque o Senhor está falando: seja perfeito, seja íntegro, né? Integral, completo. Né? Sabe a diferença do arroz integral e arroz que não é integral, né? O arroz integral, que não é integral, passou ali por um processo, tirou todas as proteínas que tem e tal. Então, íntegro é você ser pleno diante de Deus. Isso partindo do coração. No contexto atual, Jesus estava dizendo que devemos amar com inteireza de coração, com maturidade, espontaneamente, como Deus ama, se quisermos cumprir a sua agenda na nossa cultura. Para Jesus, o amor incondicional é o cerne da moralidade. Justamente quando somos tentados a protestar, nos lembramos do modelo de oração que Jesus fez quando estava lá na cruz, entregando, dando o seu último suspiro, e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém? A lei condena, a lei é absoluta, a lei não veio criar paz entre você e ela, veio te condenar, mas o amor liberta. Amém? A lei aponta o pecado à sua vida, mas o amor cobre. O amor carrega consigo a graça, a misericórdia e a justificação. Somos salvos pela graça mediante a fé. Somos justificados pela fé. As obras da carne, preste atenção nisso, as obras para conquistar a salvação estão ligadas à velha natureza. Olha, as obras para conquistar a salvação estão ligadas à velha natureza, portanto, são rejeitadas por Deus. São obras mortas. Estão entendendo? Não adianta eu querer alcançar por meus próprios meios a salvação. Porque eu já estou morto em meus delitos e pecados. Eu preciso de uma regeneração. A partir do momento que eu tenho vida de Cristo em mim, então essas obras que eu faço a partir daí serão para a glória de Deus. Porque é a nova criatura que está motivando eu fazer as obras. Porque eu já não faço para ter salvação. Porque eu já a tenho. Eu faço porque Deus derramou do seu amor sobre mim. Na minha vida, no meu coração. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Diz Tito, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, vivamos no presente século justa e piedosamente. Então, a graça de Deus vem nos educar, vem nos moldar. Então, quando eu olho, Paulo diz assim, eu olho para as Escrituras. As Escrituras revelam-me Cristo. E Paulo também fala, olhando firmemente ao autor e consumador da fé. Como é que você olha o autor e consumador da fé? Olhando a palavra. Paulo diz que a palavra é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Tem uma música que diz que eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor. Está errada. Entendeu? Isso aí não tem nada a ver. É a palavra que reflete a imagem de Cristo. E eu, ao ler a palavra, eu vou ver a minha imagem
que deve ser, como devo ser. Então eu vou absorvendo a imagem de Cristo em mim. Então a palavra de Deus, que é o espelho que reflete o meu tipo, porque eu sou o meu antitipo, porque eu sou um tipo. Meu antitipo é Cristo. Então eu tenho que ser a imagem e semelhança de Cristo. Então ao meditar na palavra, guardar os seus preceitos, ver o seu caráter lhe revelado, eu vou absorvendo de Cristo na minha vida. E eu sou transformado de glória em glória, segundo a sua imagem. Amém? Então a justificação, Deus vem libertar-nos, justificar-nos. A justificação tem um ponto negativo e positivo. O negativo é tirar de nós os pecados, perdoar, tirar de nós a condenação. E o positivo é essa justiça que você não vai encontrar em ninguém, nem nos fariseus, nem em Buda, nem em nenhum ser humano da terra, a não ser Jesus Cristo. E essa justiça de Cristo é imposta sobre mim. Então, se eu sou aceito diante de Deus, não é porque eu sou merecedor, mas sim porque eu me humilhei diante do Senhor, arrependido dos meus pecados, e fui salvo por Ele. E Ele então me considerou agora justo. Deus me considerou justo, não pelos meus méritos e minhas obras, mas porque Jesus Cristo me resgatou, me redimiu. Amém? Então eu vivo agora. Como é que eu vivo? Justificado, pois, mediante a fé, tenho paz com Deus. E agora estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, nova criatura. E agora? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? E é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar uma decisão como aquele fariseu, Nicodemos, tomou. Se você não recebeu Jesus Cristo no seu coração, faça como aquele fariseu fez. Ele foi lá a Jesus e falou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: você tem que nascer de novo. Nascer da palavra e do Espírito. Tem que ouvir. Porque só em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. Não é por obras, não é pelo meu esforço, não é porque alguém quer que eu seja nova criatura. Não. É por Cristo Jesus, quando eu me entrego a Ele de corpo e alma. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos encher do seu Espírito, que Deus possa nos fazer a sua imagem semelhante. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra bendita. Obrigado porque nós podemos, Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E nós sabemos que muitos estão perecendo porque falta esse conhecimento. Deus, nós queremos absorver de Ti cada dia mais. Paulo desejava, Mateus, tantos outros buscavam o Senhor, porque sabia que o Senhor realmente tem um amor incomensurável. Tanto na profundidade, largura, comprimento, e desejamos conhecer este amor. Ajuda-nos a cada dia, Deus, não olhar para trás, não olhar para quem nós éramos, mas para quem nós somos em Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, que nos fortalece a cada dia, porque sabemos que o Senhor derrama sobre nós a Tua misericórdia. Ajuda-nos também a entender, nos momentos de dificuldade, a recorrer a Ti, porque o Senhor é Deus poderoso, perdoador, misericordioso, e está pronto a nos receber. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, que Deus nos guarde pelo seu poder. Em nome de Jesus. Amém.